Queria Se vocês agradecer a estiverem presença escutando, de todos, né? Tá todo mundo escutando? Se vocês puderem mandar aí no chat, tá eu todo mundo não ouvindo? Você me ouve bem, Cássio? escuto bem. É porque eu não tô vendo mais vocês. Excelente. Como eu tô com a tela compartilhada aqui, eu não consigo ver mais. Perfeito, perfeito. Então, para a gente começar, só falando um pouquinho da nossa estrutura, a Valor Investimentos hoje é um dos maiores escritórios da XP, nós estamos ali naquele ranking do G20, hoje a XP tem mais de 400 escritórios pelo Brasil, e a XP, ela é uma parceira nossa muito antiga, a gente escolheu a plataforma da XP para trabalhar devido seu pioneirismo, a tecnologia de ponta e acesso aos melhores investimentos hoje disponíveis no mercado. A Valor Investimentos é um escritório de agentes autônomos. Nós buscamos hoje atender nossos clientes de uma forma mais próxima possível, com excelência. Temos 20 anos de história, mais de 350 colaboradores, mais de 40 mil clientes hoje são atendidos por nós e alcançamos aí o marco de mais de 10 bi sob gestão. E nós trabalhamos com diversas linhas de assessoria financeira. O nosso foco é assessoria em investimentos, porém hoje a Valor Investimentos é um hub, a gente atende desde investimentos pessoa física, assessoramos empresas também, e hoje nós vamos focar no planejamento de aposentadoria. Vamos falar um pouquinho mais sobre os benefícios de se usar a previdência privada como ferramenta para poupar ao longo da vida e formar um capital para se manter, né, na aposentadoria. Vou passar a palavra para o Cássio é o nosso head, né, e ele vai falar um pouquinho mais sobre detalhes desse produto que é tão interessante na alocação de ativos. Acho que está no mudo, Cá. Desculpa, vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Acho que vai ser um papo mais direto aqui, né? Não vou ficar muito na teoria do que é uma previdência, exatamente quais são os detalhes técnicos, né? A regulamentação, leis que regem o produto, né? A solução, mas acho que é muito mais mostrar é, como é que faz para usar a previdência a seu favor, né? Como é que faz para o produto ser um produto de investimento de fato e não um produto somente de renda, tá? Eu vou explicar um pouquinho do histórico da Previdência, acho que é legal, tá? Para a gente poder contextualizar, tá? O que é uma Previdência? Basicamente é uma forma de investimento, né? É uma forma com que o termo guardar ele é meio ruim, né? Mas ele é o termo mais popular que existe. Então, é uma forma de você guardar dinheiro, né? Acumular recurso investindo ao mesmo tempo, né? Com que esse recurso não somente fique lá guardado, mas que ele fique lá guardado e alocado em um investimento que vá dar rentabilidade a esse recurso. Então, uma previdência basicamente é isso, né? Como se fosse um investimento qualquer, tradicional, com a diferença de que por uma questão estrutural, né, histórica brasileira, né, o governo ele criou alguns mecanismos ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos que proporcionassem, né, com que as pessoas tivessem motivação para guardar dinheiro, né? A gente é um país continental, basicamente, como um país continental, você tem dificuldade em disseminar educação de modo geral e educação financeira principalmente, dado que é um tema muito mais recente. Então, dado que isso é uma verdade, as pessoas têm dificuldade de guardar dinheiro, né, de aumentar patrimônio financeiro, né? As pessoas compram carro, compram casa, imóvel, mas guardar dinheiro né, quase sempre foi um tabu, né? Então, o governo, ao longo dos últimos anos, ele foi tornando o produto de previdência um produto com vantagens tributárias e fiscais. Então, por isso, hoje a gente recomenda a Previdência como um dos produtos que compõe o patrimônio, não só a carteira de investimentos, mas o patrimônio do nosso cliente. Tá? E essas vantagens eu Bacana. vou explicar um pouquinho mais à frente.
vou explicar um pouquinho mais à frente, mas acho que é importante, né? Assim, todo mundo já teve algum um parente, né? Um pai, um primo, um amigo, que já teve previdência, principalmente nos bancões, né? Os bancos tradicionais aí, Caixa e Banco do Brasil, mas em algum momento nos últimos anos, os bancos de economia mista também se juntaram aos bancos privados, né? Como Bradesco, Santander, Itaú, né? Então é possível que nos últimos anos vocês tenham ouvido falar sobre pessoas que tiveram previdência nesses bancos, e a experiência quase sempre foi muito ruim, né? O produto de previdência até 2012, 13, ele era um produto muito similar à capitalização, por exemplo, né? Era um produto de baixa rentabilidade, né? Era um produto com alto custo, né? Então você tinha fundos ali cobrando 2, 3, 4% de taxa de administração, fundos sem nenhuma qualidade de gestão. Mas isso também tem a, a ver, né, tem como motivação, como explicação, a estrutura de juros do Brasil, tá? O que acontece, pessoal? Lá em 96, quando os principais produtos de previdência foram criados, né, os FGBs, né, ou PGBLs, como a gente conhece hoje, né, Fundo Garantidor de Benefícios, ou Plano Garantidor de Benefício Livre, né, que é a sigla do PGBL. Basicamente, a gente tinha uma taxa de juros monstruosamente alta, né? A taxa de juros chegou a bater 48% ali em 98, né? E o que acontece é que quando você tem taxa de juros muito alta, o dinheiro, de modo geral, some da economia porque ele vai parar nos cofres públicos através de emissão e venda de títulos públicos, né? Então, o que acontecia é que grande parte desses fundos eles compravam muito título público porque pagava 40, 45, 50% de rentabilidade ao ano sem fritar um ovo, né? Assim, a pessoa que tinha muito dinheiro botava o dinheiro em título público e ia para a praia beber cerveja. Basicamente isso. Então, isso fez com que os fundos de previdência também tivessem amarras de gestão que não proporcionasse uma melhoria, né, na questão da alocação desses produtos. E Então, a gente ao sabe, longo dos né, últimos... Cá, desculpa te interromper, a gente À sabe que a vontade. maior parte, né, dos investidores hoje, brasileiros, que se preocuparam em guardar dinheiro para sua aposentadoria, guardaram anos e anos, né, recursos em suas previdências nos grandes bancos e não sabiam se estavam realmente em um bom, investimento no final, né? E hoje a gente tem, Uhum. através das plataformas abertas como a XP, excelentes opções, né, de fundos de investimento que a gente pode aproveitar o benefício da tecnologia para trazer essas previdências para fundos melhores, né? Eu queria aproveitar a Correto. oportunidade, Cássio, para perguntar para você, qual é a diferença, entre o VGBL, por exemplo, e um PGBL? Porque as pessoas ainda se confundem bastante, muitas vezes nos bancões, e ainda acontece, do indivíduo ir até lá, falar que quer fazer uma previdência, né, para ele, e depois de muitos anos descobrir que ele não estava no plano correto. Então, explica um pouco mais para a gente, o quando que se Legal. usa o É, PG e quando se usa o VGBL? eu acho que isso é muito importante porque isso define o sucesso ou insucesso da sua previdência, né? Assim, se ela foi feita pelo motivo correto ou não, tá? Mas acho que eu estava explicando essa questão da evolução da previdência ao longo dos últimos 25 anos. Até 2015 a gente não tinha bons produtos de investimento, a legislação mudou e hoje a gente tem baitas gestoras de fundos dentro do segmento de previdência, e inclusive esse movimento foi impulsionado pela XP, né? E a evolução do produto tem a ver também com essa questão do PG e do VGBL. Para quem não sabe, né, até 2001, a gente só tinha planos PGBL no mercado de previdência, não existiam planos VGBL, né? O VGBL foi criado em 2001, então ele só passou a ser comercializado depois disso, né? Basicamente, o PGBL é um plano para quem faz declaração de imposto de renda pelo modelo completo, porque ele permite diferimento fiscal. O que que é isso?
Os aportes que você faz em PGBL, limitados até 12% dos rendimentos tributáveis anuais, eles podem ser deduzidos da sua declaração de imposto de renda, assim como despesas médicas, ou gastos com educação, que são os principais, né? Então, além de ser uma previdência, além de ser um investimento, ele funciona como um instrumento de gestão tributária, porque você acaba pagando menos imposto. É Ou aquilo que eu tinha seja, dito lá no início, né? aquela pessoa que hoje paga muito imposto, né, anualmente, ela pode reduzir esse impacto e muitas vezes ela consegue até restituir, né? Isso, essa é a ideia, assim, por exemplo, se você já faz declaração pelo modelo completo e você já restitui ou fica muito próximo de restituir, né, no 0 a 0, isso significa na prática que se você fizer aporte em PGBL, você vai aumentar a sua restituição, tá? Porque na prática, não é que você diminui o seu imposto a pagar, é que você diminui a sua base de cálculo tributário. Então, por consequência, ele pode sim aumentar a sua restituição, porque a base é Legal. menor, dado que anteriormente você pagou o imposto sobre uma base maior, né? É proporcional, tá? O ponto positivo, o ponto negativo do PGBL é que quando você paga imposto, né, quando você resgata, você Uhum, paga imposto sobre o saldo total. Mas se a gente combinar um PGBL com a tabela regressiva do imposto de renda, você vai economizar 27,5% quando você aporta e uhum. você vai pagar somente 10% quando você resgata depois de 10 anos. Então é uma operação que te dá no mínimo 17,5% de rentabilidade sem envolver aí a rentabilidade do fundo ao longo dos 10 anos. Então é um baita produto. Muito E aí, bom. uma das perguntas que eu mais recebo, Larissa, Cássio, mas eu sou CLT, a partir de quanto que vale a pena para mim fazer PGBL? Se você ganha mais, acreditem, tá? Assim, é realmente absurdo. Se você tem um salário tributável, né, básico, de acima de R$ 2.604, teoricamente você já pode fazer PGBL. Tá? Entendi. Esse Muito é um legal. ponto de equilíbrio aí, tá? Então, o Basicamente, a gente PGBL não é somente posterga, para quem. né? A gente posterga um Isso, pagamento de imposto, a gente consegue trabalhar aquele dinheiro ao longo do tempo, fazer uma escolha de tabela tributária que vá reduzindo com o tempo, e lá na frente, quando for utilizar, você, de certa forma, você teve ali um benefício anualmente, restituindo mais. Uma alternativa também que a gente recomenda é que você pegue, se você tiver uma restituição, né? Essa mesma restituição você revista. utilize para colocar de novo, Sim. né? Então, vai se retroalimentando. E o VGBL, Cássio? Então, o VGBL é um plano um pouco mais moderno, porque ele foi criado para ser equiparável ao investimento aberto, né? O investimento tradicional, né? A renda fixa, o fundo de investimento tradicional. Então, ele é basicamente para todo mundo que quer fazer quer ter uma aposentadoria poderia fazer isso através do regime. Deixa eu admitir alguém aqui. Isso. Do VGBL, que é o Vida Gerador de Uhum. Benefício Livre, porque ele é um produto de aposentadoria. Então, você pode investir quanto você quiser, tá? Ele não tem abatimento fiscal, mas você só paga imposto no ato do resgate. Então, não importa quanto você teve de rentabilidade ao longo de 20, 30, 50 anos, você só vai pagar imposto de renda se você resgatar. Tá? E sobre o E o que mais legal, né? rendeu Tanto também, né? isso sobre o que rendeu, exatamente. Então, diferentemente do Uhum. PGBL, o imposto de renda do VGBL é somente sobre a rentabilidade. Se não rendeu nada, não tem imposto. Tá? Perfeito. E aí um ponto importante, né? Nos dois planos, VG e PG, você pode mudar de fundo a hora que você quiser, a quantidade de vezes que você quiser, e você não precisa pagar imposto de renda, diferentemente de qualquer outro investimento, em que se você quiser trocar o investimento, você tem que resgatar, pagar imposto de renda e reaplicar. Isso no longo prazo dá uma vantagem absurda em termos de rentabilidade final para a Previdência versus qualquer outro investimento. Excelente, Cássio. Você conseguiria passar para a gente uma simulação, por exemplo, de um case real? Se a gente conseguisse fazer assim, por exemplo, vamos pensar num case específico e comparar, né, um fundo comum e um fundo previdenciário, a diferença em um horizonte de longo prazo?
Sigo sim. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. É um simulador, né? Sim. Então, exatamente, Isso, vai, legal. digamos que eu queira ganhar 10 mil reais. Você já até já deixou no jeitinho, né? Muito legal. Aqui a gente tem, eu gosto desse simulador aqui, a gente tem outros simuladores também, mas esse aqui tem quatro possibilidades e as quatro são as principais, né? A gente tem um simulador de benefícios, que é um simulador basicamente para renda, um simulador de Uhum. regime tributário, para você saber, para você descobrir qual é o melhor regime para você, né? O progressivo, o regressivo, um de investimentos e um de tratamento tributário. Então, Larissa, vamos começar aqui pelo de benefícios, né? Que eu acho que é o que você falou, ó, eu quero daqui a 20 anos ter uma renda de 10 mil reais. Para manter meu Quanto que eu padrão de preciso? vida. Eu quero saber o quanto que eu tenho Isso, que isso. guardar para manter meu padrão de vida quando eu for me aposentar. Até botei aqui o Cássio, né, com 29 anos, que ele Uhum. vai se aposentar com 60. Espero que eu me aposente muito antes, né? O Cássio hoje é uma pessoa que tem um risco, Um que perfil, topa né? correr um risco maior, né? Tem um perfil de risco maior, então ele pode buscar aqui os 8% de rentabilidade dele, né? Certo. E eu estou pensando aqui numa renda vitalícia. Então aqui eu boto a renda que eu quero, de fato, né? E é Uhum. interessante, né, que ele vai me dar aqui quanto que eu deveria guardar por mês num plano de previdência para ter uma renda mensal vitalícia de 10 mil reais, tá? E é Legal. interessante, né? Eu teria que guardar mais ou menos 2 mil reais por mês para ter uma renda no futuro de 10 mil reais ou ainda um saldo de 2 milhões 948 mil reais, tá? E a gente, É interessante, inclusive, desculpa te cortar, a gente, à vontade. inclusive, pede, né, entende o perfil do cliente, né, Cássio? Tem gente, por exemplo, que vai se preocupar muito com os herdeiros, né, vai se preocupar com, no momento da sua aposentadoria, com sucessão, né? Então, a Previdência, Sim. nós podemos escolher entre gerar uma renda ou nós mesmos administrarmos com pequenos resgates. A gente até recomenda isso hoje em dia, por quê? Porque caso você tenha herdeiros, você vai fazendo ali os seus resgates periódicos no momento da aposentadoria, né? E se acontecer alguma coisa com você, esse recurso que está em previdência, ele passa para os beneficiários legais, sem precisar passar por inventário muitas vezes, né? Então é uma Uhum. forma também de facilitar a sucessão. É, E é algo até legal, né? Assim, a gente está mostrando renda para vocês aqui, pessoal, porque é um dos objetivos de quem investe em previdência, mas uma das últimas soluções que a gente recomenda, tá? Assim, a gente, enquanto assessoria de investimentos, né, assessoria de planejamento financeiro, a gente não recomenda muito a renda. Por que que eu não recomendo a renda, né, Larissa? Assim, a gente fala muito disso. Pessoal, peguem, olha, isso aqui é uma renda de 10 mil reais para a seguradora te pagar 10 mil reais por mês. Você vai ter que performar um saldo de 2 milhões 948 mil reais. Se você pegar esse dinheiro e você mesmo investir, né, digamos que Uhum. você consiga aí uma rentabilidade média de 0,5 ao mês, que é muito factível, muito tranquilo. Tem gente que trabalha com tá trabalhando com 0,5% ao mês, tá? A gente estaria falando de uma renda mensal só vivendo da rentabilidade, tá, Larissa? De quase 15 Sem mil reais, dilapidar o principal, né? sem dilapidar o principal, que são os 2 milhões 948, tá? Uhum. Então, por isso que a gente geralmente não usa a solução de renda, né, que é a aposentadoria mesmo, como uma solução para os nossos clientes que têm previdência no valor hoje. A gente faz o contrário, tá? Então eu vou botar aqui o Cássio. Eu acho essa simulação que eu vou fazer agora é a mais interessante que tem, tá? Eu vou botar aqui o Cássio, né? O Cássio vai guardar, ao invés de 1.900, ele vai guardar 1.500 reais por mês, num VGBL regressivo. Para quem não lembra, o regressivo é aquela tabela de imposto de renda da Previdência, ela é exclusiva da Previdência, que ela começa em 35% e cai 5% a cada 2 anos do investimento, chegando a um limite máximo de 10% depois de 10 anos. Tá? Não existe nenhum investimento hoje no mercado que tenha uma tributação tão boa quanto a Previdência no longo prazo. Né? A melhor alíquota é 15% em qualquer outro investimento, na Previdência pode chegar a 10%. E é Perfeito. interessante, ó, aqui, pessoal, eu estou comparando a Previdência com um fundo de investimento aberto, tá? Ambos com a mesma rentabilidade. Botei os 8% aqui porque eu sou bem arrojado, tá? Mas a gente pode trabalhar com 7, 6, 5, tá? Sim. E é Só lembrando, interessante, pessoal, ó, essa
taxa, né, de retorno que o Cássio está usando Estimativa. é uma estimativa, tá? Obviamente, tem anos que, como anos como o que nós estamos vivendo, que a taxa de juros está em 13, né? A gente está começando a viver um momento de tendência de queda. Mas aqui o Cássio está usando os 8% porque o perfil dele é mais arrojado. Normalmente a gente trabalha ali num perfil moderado, com uns 6% ao ano, mas mesmo assim, só para vocês terem uma ideia, na comparação entre a Previdência e um fundo de investimento comum, como que ao longo do tempo, depois de 10 anos principalmente, tem uma super diferença de rentabilidade, porque a Previdência não tem o Come Cotas, por exemplo, né, Cássio? Isso. E não tem come cotas, né, que é aquela antecipação de imposto de renda que os fundos de investimento, renda fixa e multimercado sofrem todos os anos nos meses de maio e novembro, né, são 2 vezes por ano, basicamente uma vez por semestre, em que você basicamente perde ali uma parte do seu saldo, né, o governo vai lá e tira um Morde, pedaço do né? seu saldo, ele faz um imposto, ele é um imposto compulsório. Na Previdência isso não existe, até porque o governo tem essa intenção de motivar as pessoas a guardarem dinheiro via Previdência, porque ele sabe que a Previdência Social dele é deficitário, né? Então, se ele não incentiva a previdência privada, ele pode criar um problema social do outro lado, né? Dado que a gente tem uma previdência social, né? O INSS, de modo geral, a parte de seguridade social muito deficitária hoje, Com tá? certeza. É, e aí, interessante, né, que olha só, quando eu pego um fundo de previdência e um fundo aberto, ambos com a mesma rentabilidade ao longo de 31 anos, né, eu vou fazer ao longo de 30 aqui, né, que é 59 para 60, perdão, 29 para 59, 30 anos redondo aqui, para vocês entenderem a diferença, tá? Olha que interessante, uma previdência e um fundo de investimento, ambos com a mesma rentabilidade, você colocando o mesmo valor nos dois por mês, dá uma diferença de basicamente 30% no longo prazo. Num fundo de investimento aberto, eu teria 1.570.000 reais, e no fundo de previdência, eu teria 1.958.000 reais. Cássio, por que essa diferença se ambos têm a mesma rentabilidade? Por dois motivos específicos. Primeiro, o fundo de previdência não tem come cotas, então esse dinheiro que você deveria pagar de imposto, ele continua rentabilizando para você, né? Ele é juros sobre juros, né? É o que a gente chama de juros compostos. Enquanto que fora da previdência você já pagou esse imposto, esse dinheiro não é mais seu. Segundo, pessoal, na previdência a gente tem a tributação de 10%, enquanto que um fundo aberto só pode chegar a 15%. Então a gente está falando de 30% de imposto a menos. Pensem isso para um prazo de 30 anos, tá? A gente está falando de muito, muito, muito dinheiro, tá? Então, por isso que no longo prazo, um fundo de previdência versus qualquer outro ativo com a mesma rentabilidade, a previdência tende a ser melhor, tá? Quase Excelente. sempre melhor, tá? Excelente, Cássio, excelente. Um outro ponto, assim, que é super importante, né, é que a Previdência, você, é o único investimento que você já consegue direcionar para beneficiários, né? Isso é bem legal também, tá? Para quem não sabe, né, a previdência, além de ser um investimento, além de ser uma aposentadoria, né, ela também é um veículo sucessório, tá? Cássio, por que ela é um veículo sucessório, né? Porque a previdência, ela é regulamentada pela SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros e Previdência do país, né? E assim como o seguro de vida da pessoa física, a previdência, ela compõe o rol ali do patrimônio, que é a parte de patrimônio não inventariável, né? Então, dado que ela não passa por inventário, ela vai diretamente para os herdeiros designados ou os herdeiros legais. Então, um Perfeito, exemplo é, poxa, eu criei um sobrinho meu. Esse meu sobrinho, ele não é um herdeiro legal mesmo, né? Ele não é. Os meus filhos vêm primeiro, depois o meu esposo, a minha esposa vem primeiro, né? Depois vem os meus pais. Então, ele não é meu herdeiro legal. Mas eu posso deixar um pedaço da minha previdência para ele se eu quiser, tá? perfeito. Posso deixar 10, 20%. Caso tem limite, olha, tem um limite, né? A legislação diz que você não pode deixar mais do que 50% da sua legítima para alguém que não seja seu herdeiro legal, tá? Não pode Fora ferir a isso, regra primordial da legítima, mas fora isso é isso, possível. fora isso é possível, Excelente. tá?
numa outra live que eu participei, né, a gente teve um casal de clientes que queria deixar o dinheiro pro cachorro, né? Ah, Eles gostavam muito do cachorro deles. Infelizmente a legislação ainda não permite isso, tá? Mas fora o cachorro, você consegue deixar o dinheiro da Previdência para quem você quiser. Tá? É super excelente. tranquilo fazer isso. E o mais legal, brigou com o sobrinho, né? Brigou com o sobrinho picareta lá, não quer mais deixar o dinheiro para ele. Você pode mudar a qualquer momento. Você pode tirar, colocar o beneficiário que você bem quiser. E o mais legal, para quem não sabe, pessoal, um processo de inventário, se for judicial, né, o extrajudicial é muito rápido, tá? Mas o judicial, ele pode levar de 6 meses a 60, 600 anos, tá? É muito comum processo de inventário que nunca terminaram, né? Sucessórios que nunca terminaram. Porque a família não se entende, porque os herdeiros não chegam a acordo, porque existe vários motivos ali no processo que fazem com que a gente não consiga extinguir o processo. A previdência, ela vai para os herdeiros designados, né, que são os beneficiários ou os legais, em no máximo 30 dias, tá? Show. Então é um produto que dá liquidez para a família também, que dá tranquilidade para a família. Ou seja, a gente pode utilizar a previdência como ferramenta para poupar ao longo da vida. A gente também consegue utilizar essa previdência para facilitar o processo sucessório, inclusive quando a pessoa está mais velha, né? Exemplo, a pessoa tem ali um patrimônio bem considerável em imóveis e ela não quer fazer um seguro, por exemplo, de vida, né? Sei lá, porque já está com a saúde um pouco mais debilitada, não tem como contratar um seguro de vida, ou porque o seguro de vida está caro, a previdência também é utilizada, né, como uma ferramenta estrategicamente sucessória para evitar custos, por exemplo, advocatícios, né, o custo de TCMD, que acaba você passando ali diretamente para os seus herdeiros legais de forma muito rápida. Então, a gente utiliza, sim, a previdência, né, Cássio, para esse tipo de fim. A gente utiliza e a Valor hoje, a Larissa explicou no início, né? É um dos maiores escritórios da XP, é o mais antigo, né? A gente está fazendo 20 anos desse ano. E a gente tem provavelmente a maior, se não uma das maiores bases de previdência do país hoje, como escritório, né? Quase R$ 1 bilhão em previdência. E grande parte desses R$ 1 bilhão são de clientes que vieram para nossa assessoria com foco único e exclusivo em sucessão, né? Sério. Por esse motivo que a Larissa explicou, né? São clientes, às vezes, com a idade mais avançada, 60, 70, 80, 90 anos, que tem um volume patrimonial gigantesco, né? E às vezes muito patrimônio imobilizado em imóveis e pouco dinheiro, né? Pouco financeiro, né? Um financeiro Ou teoricamente trem limitado. financeiro e... Porque assim, hoje se a pessoa morre, o nosso familiar, o nosso patriarca da família, ele morre, o que acontece? Tudo vai para inventário. Tudo menos Sim, seguro e sim, previdência. Então, a gente utiliza evidência. essas Sim. duas estratégias. O que a gente também recomenda bastante, em termos de planejamento de aposentadoria? Começar cedo. O tempo, ele é seu aliado com relação aos investimentos. E a previdência, ela ajuda muito quem tem dificuldade de poupar, né? Quem tem ali aquela dificuldade de sozinho aplicar, né, nos investimentos, porque a previdência você consegue programar um débito automático, você consegue fazer um boleto, você consegue pagar uma previdência para o seu filho, pensando no momento dele de entrar na faculdade. Quem sabe ele entra numa faculdade pública, não vai precisar para pagar a faculdade, né, Cássio? Mas esse dinheiro pode fazer toda a diferença para que o teu filho consiga morar fora ou iniciar um negócio. São formas também de planejar algo para alguém e além de si mesmo. Eu acho que o que também é bacana a gente mostrar, Cássio, é a diferença das duas tributações, né? Eu acho que é uma das dúvidas que surgem bastante. Então, só para recapitular, então,
quando a pessoa tem renda bruta tributável, SLT, ou faz a declaração de investimento completa, ela tem o benefício fiscal através do PGBL e ela ainda pode escolher entre a tributação progressiva, que é essa que você vai começar a falar agora, e a regressiva, que é aquela que chega depois de 10 anos a 10%, que é uma alíquota bem baixa. E essa mesma pessoa, né, ela vai trabalhar ali com até 12% da renda bruta dela tributável no ano. Se ela ganha 100 mil, ela pode aplicar até 12 mil durante o ano, seja de forma mensal, né, se programando para aplicar um pouquinho a cada mês, ou de uma vez de forma anual. Inclusive, pessoal, a gente faz um trabalho muito focado no final do ano para lembrar todo mundo de fazer esses aportes no PGBL para ter o abatimento no ano seguinte, tá? E pessoas que não fazem a declaração de imposto completa, simplesmente querem fazer uma reserva pensando, né, na aposentadoria, utiliza o VGBL, certo? Então é isso, bacana. E agora, sobre as tributações, Cássio, explica para a gente qual a diferença, então, daquela regressiva para essa Hum. progressiva, porque é muito normal a gente perceber que fizemos uma previdência no banco e colocaram a gente na progressiva. Por que isso? Então, vamos lá. Tem algumas explicações, mas a primeira que talvez não tenha ficado clara é que assim, você pode ter quatro tipos de plano, né? Você pode ter um PGBL progressivo, um PGBL regressivo, você pode ter um VGBL progressivo e um VGBL regressivo. Então você pode combinar vários planos, você pode ter várias previdências, é o que a gente entende, tá? Pessoal, por que que muita gente tem previdência progressiva, tá? Que para mim não faz sentido, tá? Não, a gente não recomenda quase nunca, tem uma exceção que eu vou explicar para vocês, mas muita gente tem progressiva porque eventualmente foi uma previdência que foi criada lá atrás, né, 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando o regime progressivo ele era muito mais comum, né? E as pessoas que vendiam previdência naquela época não entendiam como é que um regime regressivo funcionava direito, né? Porque era um Então, regime mais vendia jovem, meio né? que sem preparação, né? Vendia daquele jeito. E às vezes até perguntava, você faz declaração completa? Não. Então não, então é progressivo. Você vai pagar menos imposto, né? Você vai tá isento, né? A gente já viu muito isso, tá? E a gente já viu recentemente muita gente criando previdência ainda nos bancos, pessoas jovens, né? Com tributação progressiva. Para quem não sabe, pessoal, a tributação progressiva ela é exatamente igual à faixa de tributação de pessoa física normal, que varia de isento a 27,5, né? Então, se Hum. você ganha mais 55 mil reais por ano tributáveis, você vai automaticamente pagar 27 mil de imposto na Previdência e em qualquer outro investimento que você faça ou no seu patrimônio pessoal, na sua renda pessoal, tá? Isso aí tem muito a ver com Ah, o imposto de renda que a gente faz todos os anos também, né, Cássio? é Essa basicamente a mesma mesma tabela. tabela, né? É Uhum. a mesma tabela, é a mesma tabela. Cássio, para quem que você indica progressiva? Olha, se você tiver a intenção de fazer uma previdência para o seu filho que acabou de nascer agora, por exemplo, para que ele possa pagar a faculdade, pode ser que fazer a previdência no nome e no CPF dele faça sentido no regime progressivo. Por quê? Porque você vai fazer uma previdência progressiva para ele, né, para ele começar a resgatar aos 18, 20 anos. Com 18, 20 anos, dificilmente ele vai ter rendimentos tributáveis, né? Não vai estar trabalhando, às vezes vai ser estagiário, mas não vai ter uma renda tributável alta. Então, ele estaria Então ele ali no poderia, isento, ali na primeira ou na no segunda isento, faixa, ele provavelmente, poderia né? sacar até R$ 2.000 por mês, por exemplo, e ele estaria isento de imposto de renda, né? Ele pagaria os 15% na cabeça, no ato do resgate, mas na declaração de imposto de renda ele restituiria esse valor, porque ele está na menor alíquota, está na menor faixa ali. Então, somente com essa finalidade, eu recomendaria fazer um regime progressivo. Fora isso, pessoal, esqueça um regime progressivo. Por quê? Pensem no cliente que está, no investidor que está querendo fazer uma sucessão, né? Se ele coloca no regressivo hoje, ele tem 70 anos, 80 anos. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que você venha a faltar e não complete os 10 anos do regressivo. Mas se você coloca a sua sucessão no regressivo, ela automaticamente, em caso de falecimento, cai para 25%.
tá? Automático, Hum. né? Mesmo que ele Independente se está tenha em 30 ou acabado 30%. de mudar para regressiva e ainda esteja na alíquota de 35, se alguma coisa acontecer, os herdeiros vão ser cobrados ali em Em vinte e cinco 25. por cento. É Certo. a alíquota máxima para a sucessão, tá? Enquanto que no progressivo, você pode pagar 27,5%. E aí pensem num volume financeiro patrimonial alto, com certeza vocês vão pagar 27,5% em casos sucessórios, né, em caso de sucessão, tá? Então a gente não recomenda o progressivo, tá? A outra possibilidade que a gente tem é a tabela regressiva. A tabela regressiva, ela tem como principal funcionalidade, né, ah, proporcionar que as pessoas que investem em previdência por um longo período sejam beneficiadas. Por quê? Porque a cada 2 anos do investimento, né, de aniversário do seu investimento, a sua tributação ela cai 5%, chegando ao limite máximo de 10 anos, né, em que você tem uma alíquota ali de 10%. Tá? Interessante. Perfeito. Cássio, troquei de seguradora no meio do caminho, troquei de fundo, troquei de investimento, renda fixa, ações. Se você fizer via portabilidade, você não perde a sua tabela tributária. Você não perde, tá? Continua Cássio, correndo já fiz. desde o primeiro Continua momento que eu contando. apliquei, Continua seguindo contando, essa exatamente. regra, né? E eu posso Pensa que mudar de um outro cada banco para cá, daqui para lá, mudar internamente de não faz diferença. Você estratégias. carrega a memória tributária do aporte que você fez. Pense em que cada aporte que você fez tem uma data de aniversário, é basicamente isso, tá? Cada vez Perfeito. que aquele aporte faz 2 anos de aniversário, a alíquota dele cai 5%, chegando a 10% depois de 10 anos. E aí um ponto importante, Larissa, já fiz uma previdência progressiva. Meu Deus, deu tudo errado. Ó, você perdeu um bom tempo, mas você pode mudar a sua tributação de progressiva para regressiva. Tá? Você pode fazer isso. Por que que você pode fazer isso? Porque perceberam ao longo do tempo que várias pessoas fizeram progressivo, fizeram errado, então você tem que dar possibilidade da pessoa mudar para o regressivo. Eu peguei vários casos Cássio, assim, Cássio. Já peguei pois é, vários casos assim. Muitas pessoas que pois é. guardaram durante anos. Quando eu cheguei para fazer assessoria, basicamente, o que que a gente faz, pessoal? A gente analisa, né? Pede extrato, dá uma olhada, vê como é que está ali alocado, tanto a parte de retorno, né, de rendimentos, quanto até a gente também analisa essa questão tributária. E não foi uma, não foi duas, não foi três, já foram várias vezes que eu peguei eh, planos de previdências antigos com tributação progressiva compensável quando deveria estar na regressiva. Então, a gente consegue alterar da progressiva para regressiva. Porém, né, Cássio, da O regressiva para contrário, progressiva não é possível, tá? Mas no sim, final das correto. contas, né, eu costumo dizer o seguinte: quando for resgatar a previdência, é como se você estivesse recebendo um salário. Tá? Então, lá para o imposto de renda, toda vez que você fizer um resgate ou receber a renda, tem a tributação. Então, é melhor que você já esteja na regressiva, né, e pague lá no máximo 10%, porque hoje em dia a gente sabe, o custo de vida é alto, fazer esse planejamento de longo prazo normalmente é se preocupando em manter o seu padrão de vida lá na frente. É só você pensar, hoje quanto que é o meu custo de vida, né? Quanto que eu preciso para manter o meu padrão de vida hoje? Se você pensou e deu mais do que os R$ 2.600 que o Cássio comentou, né, Cássio? Já vale a pena escolher a forma de tributação regressiva realmente. Eu Acho acho que que esse é é um, é isso, um né? ponto, é um ponto importante, né? Acho que vale a pena a gente só frisar, Larissa. Eu gosto muito de mostrar isso aqui, ó. Tá? Primeiro, a questão da sucessão patrimonial. Tá? Pessoal, não tem veículo hoje mais barato para fazer sucessão do que previdência. Tá com dúvida de sucessão? Como é que funciona? Procura a Larissa depois, marca um bate-papo com a gente explica. Mas basicamente você foge aqui, ó, investindo o seu recurso via previdência ou em qualquer outro veículo de investimento, você foge de dois custos muito importantes, tá? Primeiro, o ITCMD, em alguns estados a previdência é isenta,
tá? E segundo, que talvez seja o mais importante, honorários advocatícios. Pela tabela da OAB, pessoal, o mínimo é 6%, mas a gente tem pego casos muito comumente de advogados cobrando entre 15 e 20% para fazer processo sucessório. Então, para Nossa, pensar, poxa, seu pai ali ou você mesmo tem um patrimônio de R$ 1 milhão, né? E aí você não faz isso via previdência, não faz um seguro de vida com esse fim, por exemplo. É muito triste pensar que você vai deixar R$ 200 mil na mesa, que poderiam estar com a sua família, tá? com Então acho que esse é o certeza. racional, tá? Perfeito. Uma outra coisa que eu gosto, aqui eu falei do TCMD, tá? É um imposto estadual, então que é o imposto sobre doação e transmissão, varia de estado para estado. A gente É pode aquele compartilhar isso com vocês mesmo depois também. imposto quando a gente vai transferir um imóvel, né? O E ITCMD? é isso, só que no caso do imóvel ainda tem o ITBI, né? Hum, Que é um pouquinho diferente, né? Se você tem questão de ganho de capital, por exemplo, existe uma diferença entre eles, tá? Mas nesse caso aqui é um imposto igualmente ao qualquer outro patrimônio que você tenha. Então, por exemplo, na herança, que é quando você vem a falecer, né? A pessoa vem a falecer e aí os herdeiros recebem, existe um imposto e existe a possibilidade de você fazer a doação em vida, que tem outro imposto. Todos os sim. três têm TCMD. Tá? A qualquer veículo aí de investimento, a herança ou a doação, tá? No caso da Previdência aqui, nos planos PG e VG, existem em alguns estados a não incidência de ITCMD sobre o recurso de previdência. Então é por isso que muita gente aí que tem 1 milhão, 5 milhões, 20 milhões, 50 milhões, coloca uma boa parte desse recurso em previdência para que não tenha ITCMD, em teoria, mas que principalmente não tenha custos advocatícios, tá? Pessoal, uma família aí que tem mais de 10 milhões de reais, né, que tem uma estrutura sucessória complexa, ela vai pagar no mínimo 15% para o advogado, tá? No mínimo. Entre advogado, custos advocatícios, né? Cartorários e tal, vai Por no isso é mínimo tão 15%. importante, né, Cássio, fazer esse planejamento ao longo da vida, a gente ter uma Isso. equipe como a da Valor para trazer esses pontos à tona. Muitas vezes vocês não pensam, né? A gente não pensa sobre isso, mas é muito importante a gente fazer um, um planejamento de investimentos, uma alocação de ativos, né, adequada, aderente ao momento do mercado, aproveitar esse benefício da portabilidade interna para trocar de estratégia de investimentos, sair da renda fixa, colocar um pouco na renda variável, ou em um fundo multimercado, ou um fundo de estratégia macro, enfim, fazer essas alocações estratégicas ao longo do tempo, esse é o meu trabalho. É o nosso trabalho, o trabalho da equipe do Cássio, eles me munem de informações dos melhores planos hoje de previdência dentro da plataforma da XP, que é a maior plataforma de investimentos hoje, mais completa. Cássio, quantos fundos hoje, mais ou menos, a gente tem para escolher, para montar uma carteira? Hoje a gente tem cerca de 350 produtos de previdência na plataforma Uau, da XP, uma plataforma white label, então a gente tem as seguradoras da própria XP, a XP Seguros, mas também temos Icatu e Sul América, que são as duas precursoras aí do mercado de previdência, né? Foram elas que começaram a criar os melhores fundos de previdência de 2013 para cá, tá? Então são seguradoras excelente. focadas basicamente em previdência. A Sul América até faz outras coisas ali, né? Seguro de carro, por exemplo. O meu é da Sul América atualmente, plano de saúde, mas a Icatu é focada em previdência e a XP Seguros só faz previdência, não faz mais nada, somente previdência atualmente. Ou seja, é difícil para um cliente escolher sozinho, né? Ainda mais quando ele não é de mercado, ele está ali trabalhando, ele é médico, ele é empresário, ele está focado nos negócios dele, com a Valor Investimentos, com uma assessoria de investimentos dedicada. A ideia é que a gente cuide desse plano de previdência como se fosse o plano comum de investimentos e consiga administrar e performar da melhor forma possível, absorvendo as oportunidades de mercado, também se protegendo nos momentos necessários, né? Cássio, exemplo, quando caiu, né, um momento de pandemia, muitas pessoas que corriam mais risco em previdência
optaram por deixar, né, muito mais conservadora. Isso não impactou imposto, isso não impactou maiores dores de cabeça, enquanto nos investimentos comuns foi necessário, para sair de um investimento e entrar no outro, foi necessário pagar imposto, né? Então, a gente está aqui para auxiliar vocês a fazer esse planejamento, calcular o quanto que você precisa, né, guardar mensalmente para alcançar o seu sonho de ser independente na sua aposentadoria, não precisar de ajuda de ninguém, e ao mesmo tempo também cuidar de acordo com o cenário. Acho que é isso, né, Cássio? A gente falou sobre a maior parte dos pontos. A gente não vai entrar muito no detalhe, pessoal, sobre produtos de investimento, porque isso varia de perfil para perfil. Então, se você está em dúvida, se você conhece alguém que tem plano de previdência em grandes bancos, passe essa pessoa para mim, entre em contato comigo, seja pela rede social, seja através do meu telefone que eu vou deixar aqui com vocês, né? E vamos marcar um bate-papo para olhar tudo isso, a sua reserva de emergência, a sua reserva de construção de patrimônio e a sua reserva de aposentadoria. Legal? Acho que agora dá para a gente abrir para dúvidas, né, Cássio? O que você acha? Quer complementar com Pode mais ser? alguma Não, coisa? tranquilo. E acho que você disse tudo, é isso. A gente consegue oferecer um serviço bem completo mesmo, seja na vertente de investimentos, né? Olhar para a previdência com investimento, escolher os melhores fundos, montar uma carteira conservadora, carteira moderada, agressiva, escolher fundos com investimento internacional. Hoje tem até fundo de criptomoeda na previdência privada, tá? Uhum. Ou nessa área mais de planejamento sucessório mesmo, né? Como é que faz a sucessão via previdência, quanto que coloca, quanto que deixa de fora. Eu quero me aposentar, faz meu planejamento de aposentadoria, eu quero ter R$ 10.000 lá no futuro, quanto e como eu tenho que guardar por mês? Então, todo esse trabalho aí é feito pela Larissa e o meu time de analistas, ele oferece um suporte muito mais técnico, né? No detalhe ali, qual fundo que coloca, qual é o valor que coloca, em qual plano que coloca, tá? Perfeito. Eu É vou isso. abrir para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar ali no chat, fiquem à vontade. Ó, temos uma dúvida aqui, Cássio. O Alex, ele perguntou, previdência, pensando em longo prazo, realmente dá para confiar no Risco Brasil? Legal. A gente tem duas possibilidades para essa pergunta, né? Primeiro é falando com relação à questão legal do produto, né? Assim, tudo no Brasil é incerto, até a lei é incerta, né? Olha, o produto de previdência, ele é um dos poucos que passa meio que ileso com relação a políticas, tá? Assim, mudança de políticas. Nos últimos 25 anos, todo mundo que mexeu, mexeu para melhor, nunca mexeu para pior. É, então, eu acho que é super tranquilo. Obviamente, o Brasil é Brasil, né? A gente trabalha com o que Verdade. tem hoje, tá? Então, Nossa assim, tudo. insegurança, existe uma insegurança jurídica que nem nós É, podemos colocar a mão no fogo, a, mas a, a, pensando de uma forma bastante prática, né, Cássio? Eles não vão dar conta da previdência de ninguém mais sim. daqui a um tempo. é, Então, é super importante estimular a previdência privada, né? não devem mexer aqui, tá? Mas existe uma outra resposta para essa pergunta a minha previdência está investida em um fundo, né? E esse fundo investe só no Brasil, né? Ele corre risco Brasil. Hoje, foi o Alex, né? Alex, a Uhum. gente tem vários fundos de previdência aqui na XP, que investem em ativos internacionais, que tem 10, 15, 20, 30, 40% da carteira deles, né, do risco deles, em renda fixa ou ações na Europa e mais principalmente nos Estados Unidos. Então, hoje você, através da Valor, né, consegue diversificar o risco da sua previdência, mesclando risco Brasil com risco internacional, tá? Especificamente Europa e Estados Unidos. Excelente, Cássio. Obrigada. Temos aqui. Cássio, investir na OAB Prev ou em um VGBL aberto? A Tarine está perguntando aqui. Legal, olha, eu fui dar uma palestra esses dias na OAB, tá? Na OAB aqui do Espírito Santo, e eu tive que ter meus dedos para poder falar.
né? Por que que eu falo isso? Porque eu tive ter meus dedos, né? A OAB-Prévia, pessoal, ele é um fundo PGBL, né? Ele é um FGB, na verdade, ele é muito similar, ele é análogo a um PGBL, tá? Ocorre que não faz sentido você investir num FGB, né, num garantidor de benefícios, se você não tem contrapartida. Pega todo mundo que trabalha numa Petrobras da vida, numa Vale, essas pessoas têm previdência da empresa, mas elas têm uma contrapartida, né? Ele coloca um percentual, a empresa coloca outro. No caso da OAB, você não tem contrapartida nenhum. Então, de fato, é muito melhor você investir no VGBL, porque na OAB Prévia, quando você resgata, você vai pagar imposto de renda sobre o saldo total e não sobre a rentabilidade. Enquanto que num VGBL você pagaria imposto de renda sobre a rentabilidade e não sobre o saldo total. Tá? Então, acho Legal. que 99,99% das vezes, investir no VGBL aberto, né, fora da OAB prévia ou de qualquer outra previdência fechada, que é o caso da OAB, vai ser melhor do que ter uma previdência fechada, assim, de fato. Só para vocês entenderem, gente, a contrapartida é quando a empresa também coloca a mesma coisa que você, né? Então, assim, já de saída, ter um plano, um benefício da sua empresa, né, que você coloca um percentual e a empresa também aplica um certo percentual, bacana, é interessante. Porém, cada plano de benefício de empresas, né, ele tem uma regra. Às vezes você tem que esperar um tempo específico para também ter direito a a usar o dinheiro da empresa, às vezes você só pode utilizar como renda, existem várias regrinhas, mas a gente está aqui para ajudar vocês a analisarem todas essas regras. E se de repente você saiu da empresa e fez um plano desses, nos procure, porque a gente vai analisar quais são os pormenores, quais são os impactos, se você consegue fazer uma portabilidade para um plano aberto. O Edilson também, Cássio, está perguntando: num plano de previdência fechado, é possível migrar do progressivo para o regressivo? Legal. Vai depender do regulamento do seu plano, tá? A gente já pegou vários casos em que o nosso cliente. Às vezes o cliente não traz a previdência fechada para cá, tá? Porque é o que a Larissa explicou, às vezes não vale a pena, porque ele vai perder uma parte do capital dele lá. Então, em alguns casos, a gente viu o cliente conseguindo alterar o regime tributário dele, tá? Em outros casos, o regulamento não permitia essa alteração. Então, vai variar de plano para plano. Uma confusão que algumas pessoas fazem, Edilson, com relação aos planos corporativos, tá? Os planos, você tem duas possibilidades, você tem um fundo de pensão e tem um fundo corporativo. Nos fundos corporativos, a mudança de progressivo para regressivo, ela é 100% possível, tá? Você consegue alterar. No caso dos fundos de pensão, alguns casos não, em outros casos você conseguiria alterar, sim, vai depender do regulamento do seu plano. Teria que verificar com a RH, né, Cássio, da empresa em questão. Nesse caso, como é um fundo de pensão, você pode verificar com a própria fundação, tá? Não, mas A fundação vai te mandar lá o. se for um plano fechado de uma empresa privada, por exemplo, que acontece muito, teria que verificar as regras direitinho com a RH da empresa, né? Tem no RH, mas também tem na fundação e no próprio regulamento do plano tem Hum, as regras lá bonitinhas, tá? tá Tendo dúvida, certo. pessoal, manda pra gente, manda pra Larissa o regulamento do plano, que a gente analisa para vocês também. Esse trabalho de análise de fundo de previdência, de plano de previdência, a gente faz aqui dentro também, não tem custo nenhum, realmente faz parte do nosso serviço. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Acredito que não. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, todos que estão também assistindo essa versão gravada que a gente disponibilizou. Contem comigo, contem com a minha equipe aqui da Valor. Hoje eu estou bem segura de que estou muito bem amparada de equipe por trás de mim, me munindo das melhores opções estratégicas, e a gente vai fazer o melhor para você e para a sua família. Obrigado, Cássio, pelo seu tempo. Até a próxima. Obrigado a Obrigado, vocês, pessoal, foi um pessoal. prazer, viu? Tchau, 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 boa tchau. noite.